Olha só, e se a gente pensasse nos primeiros 4 livros da Bíblia não como uma coleção de histórias separadas, mas como uma única e grandiosa narrativa? Uma verdadeira saga épica sobre a origem de um povo, sabe? Contada em 4 atos bem distintos. Bom, vamos mergulhar nisso. Quase todo mundo conhece essa famosa frase de abertura, né? Mas qual é a história completa que essas palavras dão início? Porque, na verdade, não é só uma história. É literalmente o alicerce de tudo que vem depois. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente mapear como Gênesis, Êxodo, Levítico e Números se encaixam, sabe? Como eles se conectam para contar uma história com começo, meio e fim. O nascimento de uma nação, desde uma simples promessa até o povo chegar bem na porta do seu destino. Para começar, o primeiro ato, Gênesis. E olha, Gênesis é mesmo o livro dos primeiros. É ele que prepara o palco para tudo o que vai acontecer, cobrindo desde a criação do universo até aquela promessa divina feita a uma única família, uma família que se tornaria o centro de toda essa história. E a história já começa numa escala uau, cósmica. Naqueles 7 dias da criação, a gente vê o mundo que a gente conhece tomando forma, sabe? Dos céus à terra, passando pelos animais e, por fim, a humanidade. E aí o foco se fecha nos primeiros seres humanos, Adão e Eva. A vida deles no Jardim do Éden, bom, ela é marcada por aquele ato de desobediência, né? Ao comerem da árvore do conhecimento. Um ato que acaba resultando na expulsão deles e que muda completamente o rumo da história humana. O livro segue com contos que são realmente épicos. A gente acompanha a história de Noé, construindo aquela arca imensa para sobreviver a um dilúvio, e depois a Torre de Babel, onde a humanidade tenta literalmente chegar aos céus, e o resultado é a confusão das línguas. São histórias que ficam ali explorando essa relação super complexa entre o divino e o humano. E aí, de repente, a narrativa dá uma virada decisiva. O ponto crucial é esse. Uma aliança, um pacto super solene, é feito com um homem chamado Abraão, e a promessa que ele recebe de descendentes incontáveis e uma terra para chamar de sua, essa promessa se torna o verdadeiro motor que vai mover a história pelos próximos 3 livros. Então, a saga de Gênesis segue essa família por gerações, passando por Isaac, Jacó, até chegar em José. E a história de José é incrível, né? Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas sobe ao poder no Egito, se torna governador, e com isso ele não só salva sua família da fome, mas, e isso é crucial, ele estabelece todos eles naquela terra estrangeira. Ou seja, ele prepara o cenário perfeitamente para o que vem a seguir. Chegamos ao ato 2 e aqui a história muda, drasticamente. Em Êxodo, aqueles descendentes de Abraão, que agora são muitos, viraram uma nação inteira de escravos no Egito. Aquela promessa antiga parece mais distante do que nunca. Isso até que um líder totalmente improvável aparece para libertar essa gente. E olha que contraste incrível. A missão de Moisés começa de um jeito bem humilde, com um encontro divino numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E onde isso termina? Num dos milagres mais espetaculares de todos. A divisão do Mar Vermelho, que permite que o povo finalmente escape da perseguição dos egípcios. Mas, claro, essa libertação não veio fácil. Foi preciso uma série de 10 pragas, e que pragas devastadoras. Cada uma delas parecia pensada para desafiar os deuses do Egito e aumentar a pressão sobre o faraó. Desde o rio Nilo virando sangue até a última praga, esses atos foram o que finalmente dobrou a resistência dele, forçando-o a libertar os israelitas depois de 400 anos de escravidão. Uma vez livres, eles já não são mais só um grupo de refugiados, sabe? Eles se tornam uma nação de verdade, como identidade. É lá no Monte Sinai que eles recebem os 10 mandamentos, e esse é um momento, fundamental. É como se aquela aliança antiga feita com Abraão fosse agora oficializada para a nação inteira, dando a eles um código de leis, um código moral, que seria a base de toda a sua sociedade. Ok, então o povo está livre. Já tem suas leis fundamentais. E agora, para onde eles vão? Bom, o terceiro ato, Levítico, vem justamente para responder essa pergunta. Ele funciona como um manual de instruções detalhado sobre como viver como uma nação santa, uma nação separada para um propósito divino. Para entender Levítico, a gente precisa sacar uma palavra-chave: santidade. Nesse livro, santidade significa basicamente estar separado, à parte. O livro inteiro é, na verdade, um guia de como uma nação inteira poderia viver de um jeito que refletisse a santidade de Deus bem ali, no meio deles.
E é aqui que a gente vê como o Levítico transforma uma ideia abstrata, como santidade, em prática do dia a dia. O livro descreve nos mínimos detalhes as funções dos sacerdotes, os tipos de sacrifícios, como a adoração deveria acontecer no tabernáculo, que era aquela morada móvel de Deus. Então, pode pensar em Levítico como um manual super completo para essa nova nação. Ele estrutura tudo, desde como adorar e manter a pureza, até como garantir justiça social para os mais pobres e para os estrangeiros. Essas leis, esses festivais, não eram só regras, eram o ritmo, a batida que definiria o dia a dia e a identidade dessa nova sociedade. Bom, com as leis e a estrutura social no lugar, começa o ato 4, a jornada. O livro de Números vai narrar justamente essa longa e difícil viagem pelo deserto. Um período de 40 anos que foi de teste, de rebelião, mas também de formação. E só para a gente ter uma ideia da escala dessa jornada, o livro já começa com um censo. O resultado? Mais de 600 mil homens prontos para a batalha. Ou seja, não era um grupinho. Era uma nação inteira, uma massa de gente se movendo pelo deserto. Essa jornada, que deveria ter sido rápida, acaba se estendendo por 40 anos. Mas por quê? Bom, tudo muda depois que os espiões voltam de Canaã. A falta de fé do povo em conquistar a terra prometida acaba condenando uma geração inteira a vagar pelo deserto. Foi um tempo de provação e também de purificação. O coração do livro de Números é esse contraste constante. De um lado, você tem a fidelidade divina provendo milagrosamente comida como maná e água tirada de uma rocha. Do outro, a fragilidade humana, com o povo o tempo todo reclamando, murmurando, se rebelando contra a liderança. Então, quando a gente junta esses 4 atos, o que surge é uma história completa, coesa. Juntos, esses livros não são só uma coleção de regras e contos, não mesmo. Eles são, na verdade, o alicerce completo da nação de Israel. Para resumir, dá para pensar assim: Gênesis faz a promessa, Êxodo realiza a libertação da escravidão, Levítico dá a estrutura para a nova sociedade e Números forja a identidade dessa nação na base da provação no deserto. Um livro constrói em cima do outro perfeitamente. E assim que essa grande saga de origem chega ao fim, a primeira geração, aquela que saiu do Egito, morreu no deserto. Mas uma nova geração que nasceu livre e foi forjada nessa jornada, agora está ali, pronta, na fronteira da terra prometida. Eles têm suas leis, sua identidade e uma história poderosa para guiar essa nação para o próximo capítulo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Essas histórias antigas sobre lei, libertação e a complexidade da falha humana, essas narrativas que fundaram uma nação há milênios, de que maneiras o eco delas ainda ressoa hoje, moldando culturas, leis e até a nossa forma de ver o mundo